Yo soy el estudiante Berdan Caio Domiciano Coelho y hoy vamos a hablar acerca de las arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. Bien, algunos tipos más preocupantes de las alteraciones de la función cardíaca van a producir un ritmo cardíaco anormal, a eso nombramos como arritmia. Bien, algunas causas de las arritmias cardíacas pueden ser una ritmicidad anormal de los marcapasos cardíacos, desplazamiento del marcapasos desde el nódulo sinusal a otra localización del corazón, bloqueos en diferentes puntos de la propagación del impulso a través del corazón, vías anormales de transmisión del impulso a través del corazón y una generación espontánea de impulsos anormales en casi cualquier parte del corazón. Bien, entonces se puede decir que todos estos son factores que van a generar una arritmia o pueden ser factores generantes de esta arritmia. Bien, vamos a hablar acerca de los ritmos sinusales anormales. Primeiro, empezamos com a taquicardia. A taquicardia vai ser uma frequência cardíaca muito rápida, ou seja, elevada acima de los 100 latidos minutos normales em um adulto, e tem várias causas, como uma enfermidade cardíaca, uma anemia, exercícios, estresse, uma pressão arterial alta ou baixa, também fiebre, excesso em los consumos de álcool, cigarro, drogas e também efeitos secundários de alguns medicamentos. Bien, acá tenemos un ECG que se demuestra normal, excepto porque tiene una frecuencia de 150 latidos minutos ao invés de los 72 latidos minutos normal. Acá se mira que tiene una frecuencia de 150 latidos minutos porque se tiene un espacio entre las ondas de dos cuadros grandes. Entonces, haciendo la conta, se puede decir que es 300 dividido por 2, entonces 150 latidos por minuto. Bien, vamos a hablar acerca ahora de la bradicardia, que va a ser una frecuencia cardíaca muy lenta, que se puede definir como menor a 60 latidos minutos. Acá tenemos un electrocardiograma que tiene una frecuencia cardíaca de cerca de 40 latidos minutos por minuto, más o menos, y algunas causas de la bradicardia son la bradicardia en los atletas, estos que tienen un corazón mayor y más fuerte y tienen una capacidad de bombear un volumen mayor de sangre sistólico en cada latido. Pero quando o atleta está em repouso, vai iniciar os reflejos circulatórios da retroalimentação, o que vai generar uma bradicardia em esse atleta. Ou seja, seu coração bombeia muito, tem a capacidade de bombear uma grande quantidade de sangue, pero quando está em repouso não necessita dessa quantidade de sangue. Então, os reflejos iniciam para bajar este volumen de bombeo de sangre a través de los reflejos circulatorios, generando así una bradicardia. Bien, también se tiene por la estimulación vagal, que es donde un reflejo circulatorio que va a estimular los nervios vagos y va a producir una liberación de la acetilcolina en las terminaciones vagales del corazón, que va a dar lugar a un efecto parasimpático que va a generar una bradicardia. Sabemos que el efecto parasimpático tiene que ver con la relajación. Entonces, él va a relajar el corazón, disminuir la cantidad de impulsos, lo que va a generar una bradicardia. Podemos citar como ejemplo la síndrome del seno carotídeo, que donde los receptores que van a estar en esta región van a actuar mediados por la acetilcolina sobre el corazón y van a generar una bradicardia extrema. Incluso se puede parar el bombeo de sangre por algunos segundos. Bien, también ahora vamos a hablar de una arritmia sinusal. Bien, la arritmia sinusal se va a poder registrar utilizando un cardiotacômetro, que va a ser un instrumento que va a registrar por la altura de las espigas sucesivas la duración del intervalo entre los complejos QRS sucesivos de un electrocardiograma. Bien, tenemos que tener en cuenta que
Em la ritmo sinusal, vamos a utilizar dos parámetros, la respiración normal y la respiración profunda. Bien, en la respiración normal, las oscilaciones cardíacas son de aproximadamente 5%, pero cuando este individuo está con una respiración profunda, o sea que ha hecho un ejercicio que tiene una mayor demanda de oxígeno, las oscilaciones cardíacas van a ser de aproximadamente 30%. Bien, puede tener como causas la arritmia sinusal, las enfermedades circulatorias que van a afectar los señales de los nervios, tanto simpáticos quanto parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón. Bien, vamos a hablar acerca de los ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas. Bien, el primero que vamos a hablar es acerca del bloqueo sinusal. Bien, el bloqueo sinusal va a presentar una interrupción súbita de la onda P, o sea, la onda P se va a desaparecer, interrumpir. Esto va a generar una parada en las aurículas y los ventrículos van a iniciar un nuevo impulso, o sea, es un mecanismo de compensación en el nódulo auriculoventricular. E a frequência del complejo QRST ventricular vai estar enlentecida. Então, acá se mira que houve uma interrupção em la onda P e se tiene uma frequência enlentecida entre o complejo QRST, entre uno e outro. Acá se pode mirar isso. Bien, vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular. Bien, los impulsos van a pasar desde las aurículas hacia los ventrículos y algunas situaciones pueden reducir esta velocidad de conducción de las aurículas a los ventrículos por la haz de His. Acá determinamos tres que van a ser la isquemia del nódulo auriculoventricular o de las fibras de haz auriculoventricular, donde com uma grande frequência vai retrasar ou bloquear a condução desde as aurículas hacia os ventrículos, seja por uma insuficiência coronária. 2. La compresión del haz auriculoventricular, sea por un tejido cicatricial o por porciones calcificadas del corazón, lo que puede deprimir o bloquear la conducción en el corazón y generar un bloqueo auriculoventricular. 3. Uma inflamação em el nódulo auriculoventricular ou del haz auriculoventricular que vai a reduzir a condução desde as aurículas hacia os ventrículos. E 4. La estimulação extrema del corazón por los nervios vagos. Bien, va a ocurrir en casos menos frecuentes, pero puede bloquear la conducción de los impulsos a través del nódulo auriculoventricular. Bien, el bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto. Bien, este va a estar dividido en primer grado, segundo grado y tercer grado o completo. Ahora vamos a hablar acerca del bloqueo de primer grado. Bien, se va a producir de una prolongación del intervalo PR, donde el intervalo va a ser mayor a 0,20 segundos. Bien, se define como un retraso de la reducción desde las aurículas se define como retraso de la conducción que se va a tener desde las aurículas hacia los ventrículos, pero no vamos a tener un bloqueo real en esta conducción. Bien, va a aumentar em torno de 0,5 a 0,45 segundos, pero em muito poucos casos se vai aumentar a mais que isso, porque quando se passa de este limite, muitas vezes vai se interromper a condução. Bem, acá se pode mirar a imagem de um ECG com as ondas P e o intervalo PR. Bem, acá o intervalo PR vai ser de aproximadamente 0,30 segundos. Então, se mira que está acima de los 0,20 segundos que se pode considerar normal. Bem, acá temos o bloqueo de segundo grado.
que vai se caracterizar por um intervalo PR entre 0,25 a 0,45. Bien, en este caso vamos a tener una onda P, pero sin la onda o el complejo QRST. Entonces, vamos a decir que tenemos latidos fallidos, latidos que no se completaron. Bien, va a existir dos tipos de bloqueo auriculoventricular de segundo grado, uno llamado tipo 1 y otro llamado tipo 2. Bien, el tipo 1 también puede ser llamado de Wenck-Bach, va a se caracterizar por una prolongación que va a ser progresiva del intervalo PR hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio PR. Bien, la causa más común va a ser una anomalía del nódulo auriculoventricular. Bien, y en la mayoría de los casos no va a necesitar un tratamiento. Acá miramos este latido fallido, bien, se vienen los complejos, todo normal, los batimientos, los latidos cardíacos normales, hasta que acá se tiene una onda P, pero no se va a tener el complejo QRST. Acá se falta este complejo, por eso decimos que es un latido fallido. También tenemos el de tipo 2, que donde va a existir un número fijos de onda P no conducidas por cada complejo QRS. Bien, un ejemplo de este bloqueo va a ser el 2 por 1, donde van a existir dos ondas P para cada complejo QRS. También se puede tener ritmos 3 por 2 o 3 por 1. Bien, las causas generalmente va a ser provocado por una anomalía en la haz del sistema East-Purkinje y en varias veces el tratamiento va a requerir la implantación de un marcapasos. Bien, para poderse decir de este ritmo 3 por 1, 3 por 2 o 2 por 1, se puede volver a esta imagen. Acá se podría decir, mire como si fuera a imaginar que esta imagen de este ECG existiera de acá para acá. Se contaría estos tres. Entonces, 1, 2, 3, latido fallido, se tendría más 1, 2, 3, otro latido fallido y así por demás. Se tiene un intervalo fijo, un número fijo. Bien, ahora vamos a hablar del bloqueo de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Bien, va a ser cuando se produce un deterioro en la conducción del nódulo auriculoventricular o en el haz auriculoventricular. Va a ser grave, se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. Bien, los ventrículos van a establecer su propia señal en el nódulo auriculoventricular o en el haz auriculoventricular distal al bloqueo. Bien, por eso las ondas P van a se disociar del complejo QRST. Bien, acá tenemos la imagen de un ECG que nos muestra un bloqueo de tercer grado. Bien, en este ECG la frecuencia del ritmo de las aurículas es de aproximadamente 100 latidos, mientras que la frecuencia ventricular es menor, es de aproximadamente 40 latidos. Entonces, a esto se mira una gran distinción. Bien, en él las aurículas y los ventrículos van a se disociar y van a latir de manera independiente, no van a latir de forma simultánea o de manera compassada. Bien, la síndrome de Stokes-Adams o escape ventricular. Bien, algunos pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular, el bloqueo total aparecen y desaparecen, es decir, los impulsos se conducen desde las aurículas hacia los ventrículos durante un periodo de tiempo y después de manera súbita no se conducen los impulsos. Bien, este bloqueo se puede tener una duración de segundos, minutos, horas, incluso semanas o que sea más tiempo antes que se recupere de la conducción.
Bien, como el cerebro no se puede permanecer activo durante más de 4 a 7 segundos sin recibir un aporte sanguíneo, la mayor parte de las personas van a se desvanecer em alguns segundos após um bloqueio completo. Porque o coração não bombeia nada de sangue por 5 a 30 segundos hasta que os ventrículos escapam. Bien, quando esses ventrículos escapam, quer dizer que vai se iniciar um pequeno ritmo de latidos, lo que vai a bombear lentamente a sangue em uma quantidade suficiente para a recuperação rápida do desvanecimento e para manter a persona viva. Bien, a esto chamamos de síndrome de Stokk-Adams. E essa síndrome generalmente vai ocorrer em pessoas que tenham uma isquemia limítrofe do sistema de condução. E o tratamento generalmente vai ser utilizar marca-passos artificial para manter os impulsos elétricos contínuos. Bien, vamos falar de um bloqueio interventricular incompleto ou alternância elétrica. Bien, parte de los factores que se pueden producir un bloqueo auriculoventricular también pueden bloquear la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico de Purkinje. Va a ser conocido como alternância elétrica y se debe a un bloqueo interventricular parcial a cada 2 latidos. Bien, acá tenemos un ECG que va a mostrar una taquicardia, que es la probable razón por que se ha producido el bloqueo. Quando a frequência do coração vai ser rápida, as células de Purkinje não se recuperam do período refractário prévio tão rapidamente. Por isso, vamos a ter esta alternância elétrica. A cada 2 latidos se produz um bloqueio que vai a encurtar a onda. Bien, as extrasístoles. Bien, as extrasístoles vai ser uma contracção do coração antes do momento em que se deveria haver produzido essa contracção, ou seja, vão ser contracções antecipadas. Podemos chamar de latido prematuro, contracção prematura ou latido ectópico. Todos esses nomes podem ser utilizados para chamar uma extrasístole. Bien, as causas de la extrasístole podem ser zonas locais de isquemia, ser produzidas por uma zona local de isquemia, ou seja, se diminui o aporte sanguíneo ou se diminui o estímulo de condução em uma zona local, também por pequenas placas calcificadas em diferentes pontos do coração, o que vai a comprimir o músculo cardíaco, de modo que algumas células vão se irritar, por isso generar uma extrasístole, e também através da irritação tóxica do nódulo auriculoventricular, do sistema de Purkinje ou do miocárdio, que pode ser produzida por fármacos como nicotina ou cafeína. Nas extrasístoles auriculares, a onda P desse latido se produz demasiadamente temprano em el ciclo cardíaco e o intervalo PR vai estar acortado, o que vai indicar que a origem vai ser ectópico em las aurículas cerca do nódulo auriculoventricular. Bien, o intervalo entre a extrasístole e a seguinte contração vai estar prolongado, lo que denomina uma pausa compensadora. Quando o coração se contrai, antes os ventrículos não sejam llenados de sangue normalmente, e o volume de sangue vai estar diminuído, e não se vai poder palpar em el pulso. A isso chamamos déficit de pulso. Bien, acá se mira um eletrocardiograma, onde vamos a ter uma extrasístole, e este espaço mais largo entre a extrasístole e o próximo complexo, QRS, vai a estar prolongado. A esta prolongação chamamos de pausa compensadora.
Bien, las extrasístoles auriculares vão aparecer em personas sanas e também em los atletas. Bien, suas causas podem ser por situações tóxicas leves e também fatores como o tabaquismo, o excesso de álcool, também a alta ingestão de café, de cafeína, também por consumo de vários fármacos. Então, todo isso pode generar uma extrasístole. Bem, na extracístole del nódulo aurículo-ventricular ou el fascículo auriculoventricular. Bem, a onda P não vai estar presente em el momento que se deveria estar. Ela vai estar sobreposta ao complexo QRST, porque o impulso cardíaco viajou retrogradamente hacia as aurículas em el mesmo momento que viajava anterogradamente hacia os ventrículos. Bien, en general, las extrasístoles del nódulo auriculoventricular tienen el mismo significado y las causas de las extrasístoles auriculares. O ventricular va a producir efeitos específicos em el electrocardiograma, como vamos a señalar a continuação. Bien, se produce tres efeitos principales que ahora voy a hablar. Bien, el primero va a ser que el complejo QRS va a estar muy prolongado. Segundo, o complexo QRS vai ter voltaje muito elevado, já que a señal vai viajar em uma sola direção, de modo que não vai existir o efeito de neutralização que vamos a ter nas ondas que viajam em várias direções ou que são bidireccionais, onde de los lados de los ventrículos vai se despolarizar antes e generar voltaje muito elevado. Bien, em terceiro, depois de quase todas as extrasístoles ventriculares, a onda T tem uma polaridade de potencial exatamente oposta à do complexo QRS, porque a condução lenta do impulso através do músculo cardíaco vai ser que as fibras se despolarizem em primeiro lugar, também se repolarizem antes e também vai a generar uma extrasístole. Hablar del transtorno de repolarização cardíaca ou síndrome del cuto largo. Bien, se deve ter em conta que a onda Q representa a despolarização ventricular e a onda T a repolarização auricular. E o intervalo QT tem tempo de duração de 0,35 segundos. Bien, em el síndrome del cuto largo se deve a retraso em la repolarização e a los potenciales de acção prolongados, seja por la sódio e cálcio que siguen entrando ou por la disminuição da saída de potássio. Bien, vai aumentar a probabilidade de las arritmias ventriculares que se denomina torsades de point. Bien, acá temos ECG que se pode mirar, que traz uma pausa e se tem aumento do intervalo QT. Então, acá se pode mirar que se tem uma pausa. Tras essa pausa, se vai ter aumento do intervalo QT, se vai aumentar seu tamanho, sua longitud. Tras isso, se pode dar início também às fibrilações ventriculares, que podem levar à morte. Bien, suas causas podem ser hereditárias ou adquiridas por alterações em eletrolitos ou também por los fármacos. Bien, a taquicardia paroxística. Bien, vai ser produzida na maioria das vezes por las vías de retroalimentação, com movimentos circulares de reentrada que vão estabelecer uma autorrecitação repetida local. El terno paroxístico significa que a frequência cardíaca vai ser muito rápida, que começa subitamente, dura vários segundos, minutos, horas ou hasta muito mais tempo. E se pode interromper, provocando reflexo vagal, por exemplo, comprimindo o cuello na região do seno carotídeo. Bien, a taquicardia ventricular paroxística. Bien, tiene un aspecto de uma série de extrasístoles ventriculares que aparecem depois de uma de outra sem latidos normais. Bien, acá se pode mirar, se tiene
os latidos normales, se aparece uma taquicardia paroxística, uma seguida de la outra, e entre elas no se va a tener los latidos normales, los complejos normales. Bien, ella va a ser grave por dos motivos. Um, porque vai aparecer mediante uma lesão isquêmica considerada em los ventrículos, e dois, porque pode iniciar uma situação mortal de fibrilação ventricular, já que quando se tem uma fibrilação, uma taquicardia, o coração não vai bombear a sangue que necessita para o mantenimento da vida. E a intoxicação por digital pode ser uma das causas da taquicardia ventricular. Se pode utilizar como tratamento antiarrítmicos como a amiodarona e a lidocaína em el tratamento, que vai diminuir a permeabilidade do sódio, a amiodarona, e a lidocaína vai prolongar o potencial de ação. Também se pode dizer que assim como se inicia de uma forma súbita, abrupta, como se mira neste eletrocardiograma, ele também pode terminar de uma forma muito súbita. Bem, a taquicardia auricular paroxística vai mostrar a nós outros um aumento súbito da frequência cardíaca, que pode ir de aproximadamente los 95, que consideramos normal, hasta los 150 latidos minutos. Bien, quando se estuda acerca do eletrocardiograma, durante os latidos cardíacos rápidos, se tiene uma onda P invertida antes de cada um dos complejos QRST. E esta onda P vai estar superpuesta parcialmente da onda T normal, do latido precedente. Então, vamos a ter uma onda P invertida, também chamada de negativa, e esta onda P invertida vai estar superpuesta da onda T, então não se pode mirar muito bem, pero ela está mais ou menos por acá, em esta região. Bien, a fibrilação ventricular. Bien, vai ser a arritmia cardíaca mais grave se não se interrompe em prazo de 1 a 3 minutos. Bien, é casi invariablemente mortal, então ela pode levar à morte em prazo de tempo muito curto. Vai se dever a impulsos cardíacos que vão ser produzidos de maneira errática no interior da massa muscular ventricular, estimulando primeiro uma porção, depois outra, já que vai estimular várias porções e relaxar outras ao mesmo tempo, ou seja, não vão estar estimuladas simultaneamente. Uma porção se vai a estimular, contrair, outra se vai a relaxar. Bem, os fatores que podem iniciar uma fibrilação ventricular são choque elétrico súbito no coração, que se vai passar uma grande corrente, e dos, a isquemia do músculo cardíaco, de seu sistema especializado de condução, ou os dois. Bien, acá temos um eletrocardiograma e uma fibrilação ventricular. Bien, al princípio, vão se contrair duas massas relativamente grandes, que vão generar as ondas gruesas, e com o passar do tempo, essas ondas gruesas vão ser sendo mais delgadas e vão reduzir seus voltagens. Também se vale recordar que essas ondas gruesas têm uma voltagem mais elevada e essas ondas delgadas têm uma voltagem diminuída, uma voltagem reduzida. Bien, e também o que se pode mirar, que é uma característica muito comum e muito perceptível em la fibrilação ventricular, que o eletrocardiograma não vai ter um padrão elétrico cardiográfico repetitivo. Bien, vamos falar de los fenómenos de reentrada dos movimentos circulares como base de fibrilação ventricular. Bien, quando o impulso cardíaco normal do coração ha recorrido toda a extensão de los ventrículos, não tem nenhum lugar mais al que ir, e por isso todo o músculo ventricular é refractário e não pode conduzir mais o impulso.
Portanto, este impulso muere y el corazón espera que comience un nuevo potencial de acción en el nódulo sinusal. Bien, várias tiras pequenas do músculo estão cortadas em formato de círculo. Se uma tira deste tipo se estimula na posição 12 em ponto, de modo que o impulso só se propaga em uma direção, o impulso vai se propagar progressivamente ao redor do círculo hasta volver a la posição 12 em ponto. Ou seja, se o impulso acá é a posição 12 em ponto, o estímulo se vai em uma única direção. Ele vai recorrer toda esta fibra circular hasta terminar na porção 12 em ponto, e aí este estímulo se vai a deixar de existir. Bem, as situações que podem produzir uma reentrada do impulso hacia o músculo que ha sido estimulado. Ou seja, em alguma situação, esse impulso não vai morrer, não vai deixar de existir, se vai continuar, não se vai criar um novo. Bem, isto se pode dizer que tem três mecanismos que podem levar a isto. Os três mecanismos principais são: la vía que rodea el círculo es mucho más larga que el normal, o sea, esta vía acá es mucho más larga, y cuando el impulso se va a volver a la posición que salió, de donde salió, el músculo en esta porción ya no va a ser más refractario y va a permitir que este estímulo pase nuevamente. Entonces, que se genere que este estímulo passa da posição inicial. Bien, segundo, se a longitude é constante, pero a velocidade de condução se diminui o suficiente. O que isso quer dizer? Que esta velocidade de condução acá se vai a diminuir. Então, quando esta velocidade se diminui, a fibra pode continuar sendo do mesmo tamanho, mas se diminui, então ela vai de forma mais lenta, lenta, lenta. Quando liga à posição inicial, esta parte do músculo já não é mais refractário, então esse estímulo pode passar novamente. E terceiro, se acortar muito o período refractário, ou seja, se tenga um período refractário muito curto, ou seja, o estímulo vai passar em el tempo normal, em uma fibra de tamanho normal, pero esta fibra vai ter um período refractário curto, não vai ter um período refractário normal. Então, esse estímulo pode passar novamente. Bem, as causas que podem levar a isso são em corações dilatados, em el bloqueo del sistema Purkinje ou isquemia del músculo e por uma resposta a fármacos como a adrenalina. Bien, la desfibrilación elétrica del ventrículo. Uma corrente elétrica de alta voltaje que se hace passar através de los ventrículos durante uma fracção de segundos vai poder interromper uma fibrilação que esté ocorrido e no coração. Bien, essa descarga vai ser que todas as partes do coração, de los ventrículos, se estimulem ao mesmo tempo, o que vai ser que elas se convertam em refractária. Bien, os potenciais de acção vão cessar, o coração se queda parado de 3 a 5 segundos, depois vai começar a latir de novo, de modo que o nódulo sinusal ou outra parte do coração vai se converter em marcapassos que vai dar um ritmo regular ao coração. Mesmo que a enfermidade persista, o ritmo vai estar regular em el coração. Pode estar um pouco mais lento, pero vai existir um ritmo. Bien, a fibrilação auricular. Bien, em esta enfermidade é frequente de la fibrilação auricular é a dilatação auricular, que se deve, por exemplo, às lesões valvulares cardíacas, que vai impedir que as aurículas se vaciem adequadamente hacia os ventrículos. Ou seja, vai existir uma acumulação excessiva de sangue. Você tem uma enfermidade valvular e vai ocorrer uma acumulação excessiva de sangue nas aurículas. Bien, com as paredes das aurículas dilatadas, vão a oferecer as condições necessárias
para uma via de condução larga e lenta. E esses fatores são predisposições para uma fibrilação auricular. Bem, nas aurículas não vai bombear sangue durante a fibrilação, assim como não ocorre o passo de sangue em quantidade normal hacia os ventrículos, a eficiência do bombeo ventricular vai diminuir de 20 a 30%. Por esse motivo, uma pessoa pode viver hasta anos com a fibrilação auricular, já que não afeta totalmente o bombeo de sangue ao corpo. Bem, na fibrilação auricular em eletrocardiograma, bem, se vai observar a ausência da onda P de las aurículas e os complejos QRST vão ser normais, salvo que se tenha uma patologia ou uma enfermidade de los ventrículos. Bem, se pode observar em el ECG que mais ou menos por acá deveria estar a onda P, pero em esta enfermedade não se vai atender, não é possível mirar a onda P, ela vai estar ausente na fibrilação auricular. Bem, a aleteia auricular vai generar uma frequência de contracção rápida das aurículas entre 200 a 350 latidos minuto, pero como um lado das aurículas se contrai e o outro lado se relaja, a quantidade de sangue que se vai bombear vai ser muito pequena. Bem, as ondas P são intensas devido a la contracción de las masas semicordales. Entonces vamos a tener ondas P muy intensas. Bien, acá vamos a tener en esta imagen una sola conducción, pero gruesa, que va a facilitar la circulación del estímulo, favoreciendo que genere los potenciales de acciones. Bien, la parada cardíaca, bien, se puede producir durante una anestesia profunda ou se pode desenvolver uma hipóxia grave devido a uma respiração inadequada. Também se pode produzir por uma miocardiopatia grave e para o tratamento se hace hacer uma reanimação cardiopulmonar, que pode ser que a sangue vuelva a circular e o coração vuelva a latir adequadamente, ou utilizar impulsos elétricos rítmicos que vão a venir de um marcapassos eletrônico implantado para que se mantenha os impulsos cardíacos normais. Bem, como texto base se utilizou o livro Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, 13ª edição. Graças por sua atenção.